tema da nossa aula hoje é o comportamento humano nas organizações. Bem, eu sei que algumas pessoas podem estar vendo, né, essas aulas e pensar assim, parece que tem muita psicologia, né, nesses assuntos que a gente aborda, mas é assim mesmo, não tem como, né? A gente não tem como falar de gestão de pessoas sem começar a mergulhar dentro do comportamento que nós, seres humanos, temos. Então a gente já sabe que para nos motivar não é uma coisa fácil, né? Criar elementos que nos motivem, a gente pode passar dias desmotivados porque por alguma razão a gente não se sente bem, a gente pode passar dias extremamente motivados e dispostos a fazer alguma coisa. Então isso é típico do ser humano, nós somos assim. Como eu mostrei em algumas aulas anteriores, não existe modelo que prevê 100% do nosso comportamento. Então a gente falou na aula anterior da teoria das necessidades, né, da pirâmide das necessidades de Maslow. Quer dizer, por mais que tente fazer um modelo para explicar as necessidades de nós, seres humanos, ainda assim a gente pode mudar tudo aquilo de uma hora para outra. Tá? Então o ser humano é diferente de tudo que existe no universo, né? Tu pode chegar um dia de manhã com um astral muito bom na empresa, depois alguma coisa que aconteça, uma briga ou alguma indisposição que tu tenha com alguém, o restante do teu dia passa a ser horrível e tu não consegue fazer nada e tu fica de cara fechada. Aí chega no final da tarde tu volta a ficar bem, né? Então é difícil, não há como prever. É lógico que tem pessoas que são mais previsíveis, podemos dizer assim, e pessoas que são extremamente imprevisíveis, né? Então aí tu vai ter os dois extremos, mas mesmo as que são mais previsíveis, ainda assim carregam um pouco de imprevisibilidade, porque estamos falando de um ser humano, né? E não de um animal que é carregado de instintos, ou do vegetal, das outras forças da natureza, né? O ser humano não, o ser humano além de um instinto, também tem inteligência, tem o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher se vai para a direita, se vai para a esquerda. Então o ser humano ele tem essa particularidade. Bem, então hoje, né, o comportamento humano nas organizações, então embora possa se ver as pessoas como recursos, isto é, como portadores de habilidades, capacidades, conhecimentos, competências, motivação de trabalho, quer dizer, as empresas elas acabam tendendo a nos enxergar como recursos, né? Tanto é que antigamente a gente usava muito o termo administração de recursos humanos, né? Recursos humanos. Não está errado o termo, eu até acho que é interessante continuar usando, né? Mas a gente não é tão limitado assim, né? Nós não somos meramente recursos como é, por exemplo, um microfone, um computador, né? um software, né? Nós não somos meramente recursos, porque tudo isso aqui ele precisa de alguém para manipular. Então nós temos habilidades, capacidades, conhecimento, competência, às vezes temos ou não motivação de trabalho, né? Mas porque o ser humano é um ser inteligente, né? Então nós não somos só recursos, nós fazemos a diferença. Então nunca deve se esquecer que as pessoas são pessoas, né? Parece chover no molhado falar isso, né? Que as pessoas são pessoas, ou seja, elas são toda essa complexidade de ações, de atitudes que muitas vezes são imprevisíveis, porque elas têm características de personalidade, expectativas, objetivos pessoais, histórias de vida particulares,
né? Então, a gente tem, por exemplo, nas empresas, né, vocês vão encontrar pessoas que são mais explosivas, que falam o que pensam. Por outro lado, vai encontrar pessoas que são mais introspectivas, né, são mais caladas, pessoas que aguentam desaforo, por exemplo, e não vão falar. Tu vai encontrar pessoas com muita expectativa, né? Então a pessoa tá trabalhando ali toda animada e ela tá pensando no que vai fazer depois, e tu vai encontrar pessoas que vão fazer simplesmente o feijão com arroz, né? Tu vai encontrar pessoas que têm muitos objetivos, que querem crescer na empresa, que querem estudar bastante, e vocês vão encontrar pessoas que se contentam com o básico, que estão ali trabalhando única e exclusivamente para receber o salário no início do mês, né? E que tá bom aquela forma ali para elas e elas são felizes assim. E tá tudo certo, não tem problema algum, né? Tu vai encontrar histórias de vida diferentes, então pessoas que tiveram, por exemplo, a oportunidade de estudar e outras pessoas que, mesmo sendo muito inteligentes, por alguma razão, né, pela família na qual nasceram, pelas dificuldades financeiras, talvez a pessoa tenha tido que começar a trabalhar bem cedo e teve que relegar o estudo a segundo plano. Então, uma pessoa que não teve a oportunidade que talvez você tenha tido aí. Então, convém salientar algumas características genéricas das pessoas como pessoas, tá? Não é chover no molhado, tá, gente? Pessoas como pessoas, ou seja, por que as pessoas se comportam da forma de forma diferente, né? Como a gente viu aqui, personalidades diferentes, expectativas diferentes, objetivos diferentes. Mas um pouco antes da gente falar sobre essas características genéricas, só para a gente relembrar, já que eu falei dos recursos humanos, né? Então, recursos humanos e gestão de pessoas. Alguns autores separam, dizem que recursos humanos são aquelas técnicas que a gente usa e os mecanismos que o profissional utiliza. Então, por exemplo, técnicas para recrutamento, né, seleção de pessoas, treinamento, que toda essa parte aí, digamos assim, burocrática, estaria mais relacionado com o que a gente chama de recursos humanos. Enquanto que gestão de pessoas seria tudo que a gente faz com o objetivo de valorizar os profissionais. É uma questão de palavras, né? Alguns autores acabam usando recursos humanos e gestão de pessoas como sinônimos. Eu acho que até não tem tanto problema assim, mas o importante é que, mesmo que tu separe os dois, a união deles é que vai fazer uma empresa melhor, né? Então, se tu tiver todas as técnicas, né, mesmo que tenha uma certa burocracia, que às vezes é necessário, né, a organização, mas também que esse RH busca a valorização dos profissionais. Então, esse é o melhor dos mundos, né? Tu conseguir ter técnicas, né, para avaliar os funcionários, para recrutá-los, para treiná-los, né, e ao mesmo tempo buscar elementos para valorizá-los. Então, pouco importa se tu vai chamar de recursos humanos ou gestão de pessoas, né, mas o importante é que realmente aquilo seja utilizado na prática. Então, algumas características genéricas, né, das pessoas como pessoas. Vamos lá. O primeiro, né, pulei aqui, o primeiro, o homem é proativo. Então, de modo geral, o comportamento das organizações é determinado tanto pelas práticas organizacionais, como pelo comportamento proativo, orientado para os objetivos pessoais dos participantes da organização. Então, comportamento proativo, eu até coloquei um binóculo aqui, porque seria a ideia da gente se antecipar a problemas ou a situações, né? Então, o comportamento das organizações é determinado pelas práticas organizacionais. Então, entendam práticas organizacionais como trabalho que tem que ser feito, né? Então, se tu é um faturista, né, uma pessoa
que trabalha nesse setor, tu vai fazer o quê? Emissão de nota fiscal, né? Tu vai receber os pedidos, né, de venda, né? E aí tu vai, a partir daquilo, emitir a nota fiscal para que essa nota fiscal vá para a entrega de mercadoria. Então, práticas organizacionais a gente entende aí como se fosse o trabalho que será executado. Então, o comportamento nas organizações é determinado por esse trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, se tu atende cliente aí, o crediário, por exemplo, né? Aí tu vai o quê? Receber o dinheiro, o pagamento do cliente, né? Se tu é o vendedor, tu vai abordar o cliente, vai oferecer o produto ou o serviço, né? Então, o comportamento das pessoas depende do trabalho que elas fazem, né? Do serviço que ela vai executar, como pelo comportamento proativo, orientado para os objetivos pessoais. Então, nesse ponto aqui, comportamento proativo, o que são os objetivos pessoais de uma pessoa quando ela se dispõe a sacrificar, por exemplo, 8 horas do seu dia, né? Se dedica a chegar lá às 7h30 da manhã e sair 6 horas da tarde, por exemplo, o que faz com que uma pessoa se sujeite a isso? A primeira e talvez mais certa resposta é que a pessoa ela vai receber um salário, né? Então é o salário, por exemplo, que é um objetivo pessoal. A pessoa recebe um salário no início do mês e por meio desse salário ela vai conseguir pagar o aluguel, fazer as compras, né, pagar as dívidas. Então, se esse for o único objetivo da pessoa quando ela está trabalhando, isso fará com que ela tente executar o serviço da forma mais correta, né, que ela se comporte de forma correta, porque se ela tiver algum deslize, ela pode ser mandada embora, e aí aquele objetivo pessoal dela, que é ganhar dinheiro, vai por água abaixo, né? Então, a gente pode entender isso, que o nosso comportamento na organização deriva do trabalho que a gente executa, porque aí a gente tem que saber o que está fazendo ali, né, como pelos nossos objetivos pessoais, né, que é esse comportamento proativo. É lógico que vão ter pessoas na empresa que vão fazer mais de um serviço, né, então vão ser multifuncionais, digamos assim. E também vão ter mais de um objetivo pessoal. Então, o comportamento proativo não vai ser só por causa do salário, vai ser porque ela vai ter, quem sabe, uma oportunidade de promoção na frente, ou que ela vai ganhar cada vez mais experiências e, quem sabe, até chamar a atenção da concorrência, ou que ela tá, como foi o meu caso, né? Eu estava tentando aproveitar o conhecimento na empresa para fazer um link, uma ponte com a teoria que eu aprendia no curso de administração à noite. Então vai depender dos objetivos que cada pessoa tem, né? E certamente um dos principais, talvez para muita gente, é a obtenção do salário, os ganhos econômicos. Então a gente pode colocar aí, né, que o homem é proativo, mas eu acredito também, embora não tenha nesse material, que o homem tem um pouco de reativo, né? Ele muitas vezes se comporta porque ele é levado a isso e não porque ele buscou, tá? Então a gente pode abrir esse pequeno parênteses que em determinados momentos ele também é reativo, tá? Um outro que o homem é social, né? Então a participação em organizações é importante na vida das pessoas, porque as conduz ao envolvimento com outras pessoas e outros grupos, né? Então é aquela pessoa que na segunda-feira de manhã chega lá o vendedor e começa a bater papo com os outros vendedores, aí eles falam de como foi a rodada do futebol no final de semana, né? Quer dizer, é uma coisa que não tem a ver com o ambiente de trabalho, mas digamos assim, alivia o ambiente, né? As pessoas riem, brigam, brincam, uma debocha da outra, do time da outra. Então isso faz parte do homem como um ser social, um ser que dialoga com os outros e que sente a necessidade dessa proximidade com o semelhante. Então, nos grupos, nas organizações,
os indivíduos procuram manter sua identidade, seu bem-estar psicológico e usam seus relacionamentos com as outras pessoas para obter informação sobre si mesmo e sobre o ambiente em que vivem. Uma outra questão importante também nas empresas é que o fato de tu estar trabalhando ali, né, e ter o relacionamento com os teus colegas de trabalho, né, que pode ser uma coisa saudável ou não, tu pode ter um ambiente bem agradável de trabalho ou um ambiente pesado. Isso a gente vai falar lá no final na última aula dessa unidade, quando a gente for falar de clima organizacional, né? Como é o ambiente de trabalho. As pessoas estão felizes ou estão tensas, tá? Mas aí, pegando o gancho aqui do homem é social, muitas vezes a gente vai ter contato com pessoas de outras empresas nesse momento, né? A gente vai ter contato com clientes que são empregados ou donos de outras empresas, e aí é interessante também uma palavrinha que se chama networking, né? Então é a possibilidade de tu trabalhando numa empresa, tu conhecer pessoas de outras empresas ou de outros lugares, e amanhã ou depois surgir uma oportunidade nesse outro lugar, e tu tem aquele contato, aquela pessoa que tu conhece, porque ela compra na tua empresa, e aí pode ser uma oportunidade até de mudança de emprego, tá? Terceiro, o homem tem diferentes necessidades, então as pessoas são motivadas por uma diversidade de necessidade. Então o fator pode motivar o comportamento de uma pessoa hoje e pode não ter potência suficiente para determinar seu comportamento no dia seguinte. É aquela questão, né? Nós também mudamos. Então, provavelmente, coisas que eu pensava há 10 anos atrás, eu não penso hoje. Talvez situações que eu pensaria há 5 anos atrás, provavelmente eu não penso hoje. Talvez algumas coisas que eu pense hoje, daqui a 5, 10 anos, talvez eu não pense da mesma forma. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai acumulando experiência, aprendizado, e aí a gente vai vendo as coisas de perspectivas diferentes, né? Então isso nos conduz à ideia de que o homem é motivado por uma diversidade de necessidades. Uma delas é a obtenção do salário, né, o recurso financeiro. E aí a gente tem que lembrar, né, uma célebre questão da economia, né, que nós, seres humanos, nós temos necessidades ilimitadas, mas temos recursos limitados, que é o nosso salário que a gente recebe, né, uma questão de escassez, necessidade de escolha. Então a gente tem que, quando a gente recebe o nosso salário, no início do mês, a gente tem que já destinar, né, parcelas desse salário para pagar, por exemplo, várias despesas, né? É um aluguel que tu vai separar, né, o dinheiro para pagar o aluguel, tu vai pagar o condomínio, tu vai pagar, né, quem tiver filhos, né, a escola das crianças, tu vai fazer o rancho, né, a compra do mês, tu vai pagar despesas, né, de água, luz, telefone, internet, celular. Então a gente começa, quando a gente recebe, a gente já vai tirar desse bolo, que é o salário, uma série de pagamentos, né? Então a motivação do salário é uma das motivações, né, bem justa por sinal, mas também, como a gente falou, outras necessidades. A necessidade da pessoa, né, ela ter um emprego, ela se sentir colocada profissionalmente, né, e perante também as pessoas que ela conhece. Então acaba também sendo uma certa necessidade. Algumas pessoas vão ter outras necessidades, né, como status, como ser reconhecida pelos seus pares. Quarto item, o homem percebe e avalia, né? A experiência da pessoa com seu ambiente é um processo ativo, porque seleciona os dados dos diferentes aspectos do ambiente, avalia-os em termos das suas próprias experiências passadas e em função daquilo que está experimentando, em termos de suas próprias necessidades e valores.
Então a gente percebe o que acontece no ambiente, né? Então tá aqui relacionamentos com clientes, com a chefia, com os parceiros, com subordinados, né, com fornecedores ou comigo mesmo, né? Então a gente percebe o que está acontecendo, né? Por que aqui na empresa está um ambiente pesado ultimamente? Aí tu vai acabar procurando informação, ou ela vai chegar até tu, né? E aí, nesses momentos, podem surgir os boatos também. Olha, a empresa não está muito bem, parece que ela vai pedir aí uma concordata, talvez ela tenha que mandar algumas pessoas embora. Então, tu começa a perceber tudo que está acontecendo ao redor. O homem pensa e escolhe, né? Então o comportamento humano é proposital, proativo e cognitivamente ativo. Pode ser analisado em termos de planos comportamentais que escolhe, desenvolve e executa para lidar com os estímulos que se defronta e alcançar os seus objetivos pessoais. Então a gente sempre pensa e toma decisões, né? Então a tomada de decisões é algo que ocorre sempre com todos nós mesmos, né? No momento que a gente acorda e se levanta da cama, a gente já toma a primeira decisão, né? Que primeiro é levantar, sair da cama. A segunda decisão, né? A gente provavelmente vai no banheiro para fazer a higiene matinal, né? Para escovar os dentes. Depois aí tu vai ter que tomar outra decisão, né? Eu vou fazer um chimarrão, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, ou eu vou fazer um café, ou eu vou comer alguma coisa. Aí depois tu vai tomar uma decisão, devo ou não tomar banho, aí tu vai tomar banho ou não vai tomar banho. Depois tu vai ter outra decisão, né? Qual roupa que eu vou me vestir para ir para o trabalho. Aí outra decisão, como que eu vou pegar, como que eu vou chegar até o trabalho, né? Eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou pegar uma condução, um ônibus, um metrô, eu vou de carro, eu vou correndo, vou de bicicleta. Qual que é a decisão que tu vai tomar? É lógico que à medida que a gente vai fazendo isso todo dia, essa tomada de decisão vai se tornando automática. E aí a gente não pensa muito em qual caminho seguir, já se torna natural. Tá? Então isso a gente faz na empresa também, né? Tomada de decisão de investimento, deve ou não comprar essa matéria-prima, deve ou não comprar esse produto para expor aqui na prateleira da loja, será que vai vender, tem cliente para comprar? Então a vida é uma grande tomada de decisão, que basicamente é isso, seguir um caminho em detrimento a outro. Por exemplo, vocês aí que estão assistindo a esse vídeo, tomaram uma decisão de assistir o vídeo. E aí veja que se tu segue um caminho, tu não tem como seguir o outro, né? É mais complicado. Então, por exemplo, se tu está vendo esse vídeo e está prestando atenção, dificilmente tu vai ter condições de fazer outra coisa, né? Tu pode até colocar uma televisão do lado e tentar assistir a televisão e assistir o vídeo, mas dificilmente a tua mente, né, a tua atenção vai estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ora tu vai ver a televisão, ora tu vai ver o nosso vídeo aqui. Então, a rigor, a tomada de decisão envolve uma escolha, né, de um caminho a seguir, e isso faz parte de tudo, desde as coisas pessoais da nossa vida, né, até a parte de trabalho. Né? Tu vai decidir o que fazer ali, a decisão que tu vai tomar. O homem tem capacidade limitada de respostas, né? Então as pessoas não são capazes de se comportar de todas as formas, pois suas características pessoais são limitadas e restritas. Então todos nós temos limitações. Por isso que é importante que a gente encontre nas outras pessoas, talvez, características que nos faltem. Né? Então por isso que é interessante o trabalho cooperativo, né? A união de esforços entre as pessoas, as equipes de trabalho, porque a gente não sabe tudo. Então a gente precisa das outras pessoas para que a gente também aprenda. Né? Então nós temos a capacidade limitada de resposta
Então eu posso ser um excelente administrador, mas eu seria um péssimo músico, por exemplo. Né? Então a gente não é bom em tudo. A gente é bom numa partezinha, numa coisa só. O resto a gente talvez tenha muita boa vontade, mas não tenha muita habilidade para aquilo. Né? Mas isso não deve ser um desânimo para nós, a gente não deve criar barreiras, né, intransponíveis. Então, se tu não sabe algo, tu vai procurar alguém que saiba. Ou então tu vai procurar aprender um pouquinho, mesmo que tu dê passos vacilantes, mas pelo menos tu vai tentar fazer alguma coisa dentro da sua limitação. E aí a gente vê essa figura interessante, que né, uma pessoa carregando um elefante. Imaginemos que o elefante seja um tamanho do problema que temos. Então, muitos de nós, às vezes, tornamos esse elefante muito grande, né? Imaginamos que o nosso problema é tão grande que a gente não consegue suportar e que a qualquer momento a gente pode cair, que esse problema vai nos derrubar. Então, a gente não pode pensar assim. Se o problema, se a situação é muito grande, muito difícil, a gente tem que buscar pessoas para nos auxiliar. Ou talvez a gente fazer uma análise crítica se realmente aquele problema é daquela magnitude toda que a gente pensou, né? De qualquer forma, sendo grande ou pequeno o problema, é sempre uma oportunidade da gente aprender. Mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, mas a gente pode tentar, né, por meio desse problema, dessa situação que acontece, aprender para que numa próxima vez que ele ocorra, a gente já esteja no mínimo preparado. Tá? E isso acontece direto nas empresas. Né? Vão ter situações que são corriqueiras, são situações do dia a dia, que a gente vai driblar facilmente, mas vão ter situações pontuais, certamente, que vão fugir dessa curva, né? Vai ser um ponto fora da curva. E aí a gente tem que ter essa capacidade de ter tranquilidade para analisar o problema e tentar resolvê-lo. Tá? Então as diferenças individuais fazem com que as pessoas tenham comportamentos variáveis. A capacidade de resposta é função das aptidões, né, que a gente poderia traduzir como dom que temos, né, e da aprendizagem, que é a aquisição. Então, por exemplo, tem pessoas que falam muito bem em público, né? Parece que a pessoa já nasceu com aquele dom de falar em público. Não era o meu caso, né? E outras pessoas não têm isso, então tem que correr atrás, tem que aprender, tem que adquirir isso, né? Tu começa a ver vídeos, a primeira palestra fica muito ruim, a segunda fica menos pior, até que tu vai acertando, aprendendo com o que tu está falando, e aí tu consegue fazer algo no mínimo aceitável. Então a capacidade de resposta nossa vem do que a gente já tem, né, que é inato, daquilo que a gente aprende. Mesmo que eu não tenha vocação para música, por exemplo, nada impediria que eu tentasse, né, pegar um violão, começar a aprender alguma coisa. Talvez eu não conseguiria ter uma desenvoltura tão boa quanto um músico profissional, alguém que já tem essa aptidão inata, né? Mas eu tentaria fazer o melhor que eu pudesse dentro dessa minha limitação. E lembrar também, importante essa figura aqui, que muitos de nós somos bem racionais e muitos de nós somos muito emotivos. Então isso também vocês vão encontrar nas empresas, né? Pessoas que são mais emotivas, pessoas que são mais racionais. Eu me recordo que numa empresa que eu trabalhei, depois de, eu acho que 20 ou 30 anos na empresa, o filho do dono, né, do fundador, o fundador tinha feito um logotipo, né, da empresa, isso quando ela foi fundada 20, 30 anos antes, e aí depois ele passou o bastão, né, para o casal de filhos dele, e aí esse casal, esses dois irmãos, né, eles decidiram fazer uma nova roupagem do logotipo. Então eles fizeram, né, um novo logotipo, uma empresa foi contratada,
E aí ficou assim bem parecido com o anterior, mas com traços diferentes, mais modernos. E aí eu me recordo que a gerente, ela ficou chocada, ela falou assim, nossa, mas como pode aquele logotipo que sempre nos acompanhou de 30 anos atrás, desde lá da época do fundador, fulano de tal, e agora vocês, né, macularam, né, esse logotipo, né? Mas o que é? É aquela visão sentimentalista, né? Uma questão bem sentimentalista, enquanto que os filhos do fundador pensavam mais de forma racional, né? Vamos ter agora uma nova visão, né? Eu quero que o mercado veja que a empresa é uma empresa mais moderna. Então, os dois estão certos, tá? Nenhum está errado, mas é só para vocês verem que o comportamento é variado, né? Uma simples mudança de logotipo pode trazer uma sensibilidade muito grande para uma pessoa e para outra ser uma mudança normal que faz parte do mercado. Então, é isso, né, que eu queria falar do comportamento humano nas organizações, convidá-los a conhecer os nossos canais no YouTube, tá? Quem não se inscreveu, convido que se inscreva, porque periodicamente a gente está colocando novos vídeos, novos cursos. O nosso site, que é o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão ter aí acesso, né, conhecer os nossos livros e também as redes sociais do Administração Verde. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.